Hoje nós vamos falar sobre o relatório que o Banco Central divulgou, que é o índice, que é o investimento direto no Brasil. Esse investimento direto caiu ao menor nível em 4 anos. Tem até uma matéria, que um dos links é essa matéria aqui, ó. Tá vendo? Um dos links é dessa matéria, que é o investimento direto do Brasil cai ao menor nível em 4 anos no primeiro semestre de 2025. O que é esse índice, Josué? O que é o IDP, hein? Vamos lá. Deixa eu explicar para você o que é o IDP. O IDP, ele é o índice, é o investimento direto no Brasil. Esse é um tipo de investimento, pessoal, que não é o investimento de curto prazo. Ele é diferente do investimento em bolsa. Geralmente, quem faz grandes investimentos, grandes corporações, grandes empresas, grandes investidores, investem no país no longo prazo. Esse é um índice que acompanha para a gente investimento de longo prazo, porque investimento de bolsa de valores, títulos públicos, fundos de investimento, o investidor estrangeiro é importante demais, né? Inclusive os investimentos estrangeiros nesse tipo de setor aqui no Brasil também está em queda, as pessoas estão tirando os seus investimentos, seu dinheiro, capital do Brasil, ou seja, o Brasil nesse momento meio que passou um repelente de capital externo. Isso é extremamente grave porque isso impacta em vários setores da nossa economia. E do governo também, do Banco Central. O Banco Central ele precisa de reservas internacionais. Essas reservas cambiais elas são construídas justamente com os investimentos em bolsa, em títulos públicos, em fundos de investimento e também com outros investimentos como o IDP acompanha, que são investimentos em negócios, em empresas, em infraestruturas aqui no Brasil. Então, se a gente for analisar somente também nesse primeiro semestre de 2025, os investimentos em bolsa de valores aqui no Brasil, em fundos, têm caído drasticamente, principalmente os investimentos dos americanos, de pessoas e empresas e investidores dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores brasileira, nesse momento, a participação, o volume de transação nesse primeiro semestre de 2025 de dinheiro e capital estrangeiro foi de 58,7%. Ou seja, mais da metade da Bolsa de Valores, ela tem o seu volume, o seu movimento, 58,7% de capital estrangeiro. 24,6% são de instituições nacionais brasileiras, ou seja, empresas brasileiras, e apenas 12,4% nesses últimos 6 meses de 2025 foi de pessoas físicas. Ou seja, pessoa física investe em bolsa de valores, a gente tem aqui 12,4%, 24,6% de empresas brasileiras e 58,7% de capital estrangeiro, que está caindo no Brasil. O investimento direto cai ao menor nível em 4 anos no primeiro semestre, segundo o relatório do Banco Central. Os links todos estão aqui no chat, tá bom? Fiz questão de colocar todos os links aqui. Bom, qual foi o tamanho dessa queda, hein? A queda do IDP no primeiro semestre de 2025 foi da seguinte forma. Teve uma queda na realidade, o investimento foi de 33,8 bilhões de dólares de investimento de capital estrangeiro no Brasil, o que é muito bom, né? Capital estrangeiro, como você sabe, vai abrir empresas multinacionais, grandes corporações, isso abre emprego, né? Isso mexe na economia, isso gera também para o Banco Central a sua reserva cambial internacional. Né? Então, isso é muito bom. Então, quanto que entrou nesse primeiro semestre de 2025? 33,8 bilhões de dólares, segundo o Banco Central, e foi o menor investimento desde 2021, quando a gente estava em uma pandemia, quando o mundo estava tentando se organizar depois de uma pandemia. Então, nesse momento, o Brasil está chegando aí a níveis de pandemia também com o investimento internacional. Esse total representa uma queda de 10,7% em comparação com o primeiro semestre de 2024. Em 2024, entrou 37,8 bilhões de dólares. Em 2025, 33,8 bilhões de dólares. E o que mais chamou a atenção nesse relatório não é só a queda semestral, mas sim que existe uma queda que está sendo agravada
a cada mês que passa. Em junho, que foi o último mês, junho de 2025, registrou uma entrada líquida de dólares de apenas 2,8 bilhões de dólares, uma queda de 55,2% em relação a junho de 2024, quando entrou 6,3 bilhões de dólares de capital estrangeiro no Brasil. Ou seja, lá entrou em junho de 2024, entrou 6,3, agora em junho de 2025, 2,8 bilhões de dólares, uma queda de 55%. E uma queda que provavelmente vai continuar acontecendo nos próximos meses e uma forte queda mensalmente, porque isso acaba influenciando no poder do dólar, no valor do dólar. Isso acaba influenciando na inflação, influencia também na taxa de juros, mexe na taxa de juros, o que mexe também na dívida pública do nosso país, porque não tem nenhum tipo de trabalho de controle de gastos. A gente, mês após mês, a gente gasta muito mais do que arrecada e a gente vai fechar o ano de 2025 também com um rombo bilionário aqui nas contas públicas. Então, isso está chamando muita atenção também, porque isso pode chegar ao momento em que as reservas cambiais do Banco Central, que é muito importante para o Banco Central fazer os seus swaps, sabe quando o dólar está subindo muito e o Banco Central intervém, joga dólar, vende dólar para diminuir o valor do dólar no mercado. Ou seja, de onde o Banco Central tira isso? Das suas reservas cambiais. Sem falar que as reservas cambiais também são a garantia, né, de que outro país pode olhar para o Brasil e falar, não, as coisas estão saudáveis, estão indo bem. Se tiver qualquer tipo de problema, o país tem reserva. O Brasil, nesse momento, tem uma reserva cambial saudável, mas o que está mostrando para a gente, o que o Banco Central está mostrando para a gente é que isso está em risco nesse exato momento com esses números que eu estou apresentando para você. E no acumulado dos últimos 12 meses, né, o IDP, né, de junho até junho, o saldo foi de 60 bilhões de dólares, o equivalente a 3,4% do PIB. Existem países que o capital estrangeiro é muito mais, né, representa muito mais do PIB. O Brasil ainda está aqui em 3,4%. Por que isso acontece? Porque o Brasil depende demais das ações do governo. A economia, ela é muito... ela está muito na mão do governo. Praticamente o governo, e só aumentando, né? O governo que quer desenvolver a economia de um país. E aí a gente tem uma série de problemas. Ineficiência é um deles. Só a gente analisar aí as estatais, agora em 2025, tem o pior rombo dos últimos 23 anos. As estatais com rombos bilionários, ou seja, mostrando, descancarando a completa ineficiência do Estado tocar alguma coisa. Porque o varejo é onde se escoa a produção de um país. Então, se a gente está tendo problema onde se escoa, o que vai acontecer nessa cadeia aí para baixo? E acaba acontecendo um efeito cascata em vários outros setores que dependem do varejo também. Então, nossa economia já estava passando por um momento de dificuldade. Agora, com essa nova configuração geopolítica que o Brasil poderia, estar voando nesse momento, poderia estar voando se a gente não tivesse um presidente que coloca a sua ideologia acima da cadeira de presidente da República, que infelizmente é o que acontece no nosso país. A gente tem um presidente que tem uma ideologia e ele colocou essa ideologia acima da cadeira de presidente, acabou acontecendo o que acontece agora, o que está acontecendo agora no nosso país. Com toda essa insegurança jurídica, dessa parceria, governo, STF, isso gera uma insegurança jurídica. Por quê? Quem é que vai querer investir num país onde o povo decide uma coisa através dos seus deputados, dos seus representantes, e o presidente vai lá e fala, não, STF, me ajuda aqui. Na canetada, eles fazem o que querem. Aumenta imposto, cria novos impostos. E isso gera toda essa insegurança e isso está espantando os investidores aqui no nosso país. Agora, quais são os impactos disso já? Quais são os impactos disso já nesse exato momento? Está acontecendo isso aqui, meus amigos, ó. Cadê? Opa. Ó, vou botar aqui para baixo aqui. Aqui ao vivo é assim mesmo, a gente muda. Ó.
Pronto, agora vai. Tudo direitinho. Acontece isso aqui, ó. Olha o que acontece. Às vésperas do tarifaço, empresas brasileiras demitem e dão férias coletivas. Você acha que isso aqui é uma boa notícia para o país?